Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo de Chainsaw Man, episódio 11, que terminou com um ganchinho, embora o gancho não tenha sido o que mais chamou atenção. O que mais chamou atenção foi esse personagem, que tem uma frase que ficou bem marcada, principalmente no Brasil, aonde usaram uma certa tradução pra ela, que pegou, que é uma beleza. E tava todo mundo desesperado, esperando essa certa frase aparecer no anime. Bom, não foi bem o que aconteceu. É compreensível de certa forma, mas eu vou entrar em mais detalhes a respeito. Mas as reações na internet a não usarem essa frase foram muito, mas muito engraçadas. E bom, vamos lá, dar uma geral aí do que teve de mais interessante nesse episódio. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana, tem mais de 500 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Ou as impressões semanais aí de Chainsaw Man, que chegou o penúltimo episódio. Antes de tudo, vamos falar desse demônio aí, ele é muito simpático. O demônio do futuro. E tinha essa frase, que o pessoal na época aí traduziu dessa forma. Tem várias formas de traduzir. Futuro é o máximo, o futuro é legal demais, dá pra traduzir de várias formas diferentes. Mas o pessoal, a gente é acostumado com essa versão aí, que chama atenção com certeza. E tinha um bando de gente na expectativa pra ver o demônio falar isso no anime também. Mas decidiram usar isso. Funciona também, não tá errado a tradução, é só uma opção que eles decidiram usar. Como eu falei aqui, tinha várias outras possíveis que eles podiam ter colocado ao invés de top aí. Mas muita gente queria essa, com certeza. Pelas reclamações que eu vi na internet, foi muito engraçado. Toneladas de pessoas revoltadas ali que não tinha o diabo da palavra que eu não posso falar aqui. Porque o YouTube anda muito chato. Eu espero que ele não ligue de mostrar essa página aí, mas até isso eu tenho minhas dúvidas. De qualquer forma, esse demônio aí fala com o Aki que antes de decidir o pagamento e o que ele vai dar ao Aki, ele quer ver o futuro dele. E ele consegue ver lá e comenta que o Aki vai morrer de forma horrível. Colocaram de forma diferente no anime, traduziram como trash. Trash meio que quer dizer mais ou menos a mesma coisa. Ele vai morrer de uma forma bizarra, bem espalhafatosa. Então a gente sabe que ele vai morrer em algum momento, beleza. Mas pode ser daqui a um ano, pode ser daqui 2, ele não falou quando ele vai morrer. Ele pode morrer, por exemplo, no final desses 2 anos, que ele tem ainda. Então isso é meio que um spoiler, que a própria obra tá dando, e não tão relevante ao mesmo tempo. Porque como a gente não sabe quanto tempo vai demorar até ocorrer, pode demorar pra caramba. Quer dizer, pra caramba 2 anos não é, mas caso pode ir até o máximo de tempo de vida que ele ainda tem. E, bom, o demônio fala que achou muito interessante, no mangá fica mais claro isso. Como ele vai morrer de uma forma horrível, o demônio quer muito ver isso ao vivo. Então por isso que ele quer entrar no olho do Aki. Pra, no caso, ficar lá com ele e ver ao vivo essa morte horrível que o Aki vai ter. Isso basicamente diverte ele. No anime não ficou tão clara essa interpretação que você tem da cena. No mangá fica bem mais óbvio isso. Mas é basicamente devido ao modo como traduziram, eu creio. De qualquer forma, pra quem não entendeu, tá explicado aí. E, bom, segue pra cena mais interessante do episódio, pra mim, pelo menos, a da Makima com o sensei do protagonista. Na época do mangá, essa cena aí, esse diálogo deles, me deixou pensando em um bando de teorias diferentes. E muito curioso, principalmente com a Makima. O que ela é, o que ela quer, qual o objetivo dela. Mas, bom, começa com ele comentando que já cansou de treinar o Denja Power. Ele achou que por eles serem demônios ou meio demônios, ele não iria se apegar a eles, ia, no caso, tratar como brinquedos descartáveis, mas ele acabou se apegando, é o que você interpreta pelo que ele falou ali. Então ele até reduz o treino deles e tal. Então, por um lado, você interpreta que ele, no caso, está sofrendo ao matar eles agora. No começo não sofria, então não ligava pra eles, mas está se apegando a eles ao longo do tempo, e aí já não tá mais querendo ficar torturando eles, como fazia no começo, sem ligar muito. A parte mais interessante, no entanto, é ele comentando com a Makima, um negócio que eu já tinha falado antes. A impressão que dá é que a Makima sabia que aquele negócio iria acontecer. Tanto que sabia o nome de várias pessoas envolvidas e tal, e usou naquele ritual maluco que a gente não entendeu. E ele fala a mesma coisa. A impressão que dá é que ela se fez de trouxa, mas sabia que aquilo iria acontecer. Ela se faz de vítima, dizendo que ela também foi atacada no processo, mas fica uma pulga atrás da orelha com certeza. Isso só aumenta quando ele fala isso. É um negócio que você começa, pera... A Makima é humana ou não é?
Porque ele fala que tudo bem e tal, se ela estiver realmente armando algumas coisas, ajudando a matar, inclusive, as pessoas que ele treina, enquanto ela estiver do lado dos humanos. Pô, porque ela estaria do lado dos demônios? É uma coisa que, na época, óbvio, eu sei o que vai acontecer, eu li o mangá, mas na época a gente estava teorizando já que a Makima podia ser um demônio, ou talvez uma possuída por um demônio, tipo a Power, ou podia ser realmente um humano que tinha um contrato com um demônio muito poderoso. Mas que demônio era isso? Que demônios eram esses? E ela faz todo aquele discurso que ela só quer ajudar a proteger o máximo de humanos possíveis, e aí ele solta isso. E olha a cara dela! Ela dá um sorrisinho ainda. Então é como se ela soubesse que ele sabe alguma coisa, mas o quê? A gente não sabe o que é. Então, é super curiosa essa conversa. É um negócio aí, quando eu li o mangá, eu fiquei super encucado, porque é basicamente um mistério ali. A Makima, na verdade, fica cada vez mais misteriosa. E, bom, isso é ótimo pra história, porque te deixa cada vez mais curioso para querer saber o que vai acontecer a seguir, principalmente quanto a Makima. E, bom, vai seguindo, ela negocia lá também com aquele pessoal da máfia. A calma dela no meio desse bando de mafiosos já é um negócio que você acha impressionante. E depois vem isso. Ela ameaça eles lá, mostrando olhos dos parentes deles, seja mulher, filho, etc. Então, caramba, a Makima é realmente a mulher braba. Inclusive, essa cena aí corrobora pro que eu acabei de falar. O cara ameaça ela só olha pra ele e ele já cai de joelhos lá com sangue saindo pelo nariz. Uma coisa que se repete depois no episódio. Então, de novo, os mistérios. Como exatamente funcionam os poderes da Makima? Mas, bom, ela conseguiu as informações que ela queria e eles vão invadir aquele prédio lá pra ter a revanche contra aquele demônio Katana e a organização a qual ele pertence. Então, bem show, né, o negócio. O protagonista enfrentou um adversário, aí ele perdeu, foi para um arco de treinamento muito rápido e aí já voltou agora para revanche. E bom, vai seguindo o episódio, mostra novos demônios, ou possuídos na verdade. Tem esse tubarão aí, tem essa mulher-aranha que é... eu tenho um negócio com aranhas, então... essa cena me dá um pouquinho de calafrios. E bom, tem esse demônio também, que é o da violência, que tem até uma máscara que expele veneno para controlar ele. E o demônio o anjo, que tira tempo de vida das pessoas ao ter contato físico com elas. O Aki não parece muito preocupado, ele devia, porque ele só tem mais 2 anos, mas ele mesmo fala, se não tiver contato físico, não tem problema. E o demônio, inclusive, ajuda ele lá. A asa dele bloqueia tiros e depois ele vai seguindo sozinho. Ele tá com os poderes agora daquele demônio do futuro, então ele consegue ver alguns segundos à frente com um dos olhos dele, o que ajuda a desviar de balas, por exemplo. Embora essa situação seja um pouco mais complicada, porque são várias pessoas atirando, e não adianta só ele prever a trajetória, porque se tiver um bando de gente atirando ao mesmo tempo, ele precisa de super velocidade para conseguir fazer alguma coisa, uma metralhadora, por exemplo. Então não ajuda tanto só poder ver o futuro. Para uma pessoa só vai, mas para um grupo complica um pouco a situação. Felizmente a Makima dá um jeito em todos eles aí. Se vocês notarem, eles caíram igualzinho aquele personagem que a Makima olhou feio anteriormente. Então ela usou aquela mesma estratégia lá que ela fez alguns episódios atrás. Ela eliminou todo mundo à distância. Então a gente fica muito curioso como exatamente funcionam esses poderes. Lá ela esmagou eles. Agora ela matou de outra forma. Caíram todos ajoelhados ali, com sangue saindo pelo nariz e morreram. Então, como exatamente os poderes funcionam? É uma coisa que, no caso, vai deixando cada vez mais curioso, porque nem tem um padrão. A gente inicialmente achou que o padrão era ela esmaga lá, depois a pessoa fala o nome e tal, e a pessoa morre. Mas ela matou o cara só de olhar feio pra ele. Não tem nada a ver com o padrão que a gente viu nos episódios anteriores. De ter um cara lá e falar o nome, aí ele ser sacrificado e matar o outro. Tinha todo o processo de troca ali. A gente não viu esse processo de troca agora. Então, realmente, algo bem curioso. E, bom, vai seguindo aí, e o Aki encontra a garota lá do demônio Cobra, que tinha comido aquele demônio da Rimeno, e aparentemente pode cuspir ele de volta, e agora tá sob o controle da garota que controla a cobra. Então, interessante isso aí. E meio cruel, na verdade, porque tá botando ele pra enfrentar o demônio da garota que gostava dele. E, bom, os poderes dele de adivinhar o futuro agora ajudam pra caramba a pegar os movimentos das mãos, ele vê adiantado, e aí consegue desviar antes, o que gera umas cenas muito legais. Eu adoro essas cenas fluidas de agilidade. E, de novo, em comparação ao mangá, é risível. Porque, olha só, o mangá
São basicamente umas 2 páginas. O autor não gosta muito de desenhar lutas elaboradas, muita movimentação, não é com ele. Então o anime tá fazendo um ótimo trabalho ao expandir esses combates um pouco, não vira um negócio enrolado, mas fica muito mais empolgante em comparação ao original. Ao invés dessa página aí só, com alguns cortes, a gente vê uma sequência toda fluida aí, com coreografia do protagonista desviando, cortando os braços, ficou muito legal. Inclusive não foi só essa parte, a parte lá que apresenta os demônios é muito mais rápida no mangá também. Enquanto no anime botaram várias sequências de ação pra esses demônios. Essa cena aí do Aki também é a mesma coisa. Todas as partes com a ação dessa cena no mangá foram extremamente ampliadas. Uma coisa que eu já falei mais de uma vez, devia ser regra. Porque, obviamente, no mangá, por mais que alguns autores, tipo de One Punch Man, tentem detalhar bastante as partes de ação, no anime dá pra fazer muito mais. Porque para você detalhar toda uma movimentação no protagonista desviando dos golpes, etc., no mangá gastaria um bando de páginas para fazer um negócio detalhadinho. Então é meio inviável. Descrever isso num livro também, você descreve que basicamente o Aki estava desviando de um bando de mãos ali que estavam vindo na direção dele. Você não fica, no caso, contando cada mão ali, cada vez que ele desvia de uma mão. Então quando você adapta para o audiovisual, você tem opções de tornar as coisas muito mais interessantes, principalmente na parte de ação. Então Chainsaw Man é mais um exemplo disso. Tem outras obras que fazem isso, não é só ele, mas é um excelente exemplo de que quase toda obra de ação é meio que uma obrigação. Se o estúdio não melhorar as lutas, a coisa já tá indo para um lado ruim. Se ele tentar imitar o mangá tá limitado nas partes de ação, sempre vai estar. Até One Punch Man, na primeira temporada, era um bom exemplo, dá para melhorar os combates, que já eram muito legais. Chainsaw Man tá entregando exatamente isso. Ainda bem. Mas tem uma quebra de expectativa, embora ele tenha ganho esse poder de ver um pouco no futuro, não é tão overpower assim, as habilidades físicas dele continuam limitadas a um humano. Então, por mais que ele consiga ver as coisas, não necessariamente ele consegue se mover com perfeição e desviar de tudo. Ou tem a força necessária para acabar com o demônio rápido. Então ele acaba sendo pego ali e termina assim. Você fica muito curioso, com certeza. E agora? Ele vai ser salvo? Vai morrer aí? O demônio do futuro comentou que ele ia morrer de forma horrível. O ponto é que você começa a se perguntar se é nessa parte aí que ele vai morrer. Porque isso aí não parece uma morte tão horrível assim. Tá, ele tá morrendo pro fantasma que era da garota que gostava dele. Não é bonito com certeza, mas não é tão horrível. Então, será que agora? Seria muito cedo, não? Então, com certeza, é um ganchinho que te bota pra pensar. E muita gente deve ter desesperado pro mangá, inclusive. A nível de curiosidade, eles adaptaram até o capítulo 35, mais ou menos metade dele, nesse episódio. Adaptaram aí o capítulo 32, 33, 34 e metade do 35. No próximo episódio, eu acredito que eles vão até o 38 pelo menos. Talvez adaptem o 39. Eu gostaria. E botar ele como início de uma nova temporada, eu não sei se iria dar tão certo. Mas pode terminar o 38 também, como eu falei. Qualquer um dos dois certo, 38 ou 39. Vai ser o fechamento. A gente vai ter que aguardar o próximo episódio para descobrir qual dos dois vai ser. E bom, tem a ending também, antes que eu me esqueça. Mais uma ending ultra bem animada e estilosa aí. Embora minha favorita continue de longe sendo essa aí minha queridinha das endings dessa temporada aí de Chainsaw Man. Mas muito legal esse negócio aí de ter uma ending diferente cada episódio. Eu gostaria que mais animes fizessem isso. Tem esse aí, por exemplo, que tá fazendo um negócio de botar um wallpaper diferente em cada final. Não é bem isso que eu tava falando, né? É uma versão mais econômica desse negócio de endings diferentes. E no caso, geralmente é a garota do wallpaper que tá cantando a música. Então eles botam a dubladora lá, que tá aparecendo no wallpaper, e botam ela pra cantar. Então cada ending tem uma cantora diferente cantando a mesma música. Digamos que é a versão baratinha do que Chainsaw Man tá fazendo, que é obviamente muito mais investimento. Com uma ending diferente muito bem animada em cada episódio e uma música diferente também. Então é outro nível, com certeza. E bom, gente, agora é aguardar aí o último episódio e comentem aí aonde vocês acham, quem lê o mangá no caso, que vai terminar o anime, 38 ou 39? Façam suas apostas aí. E o que acharam aí dessa opção de tradução que eles decidiram colocar no anime? Gostaram
ou preferiam aquela que era mais famosa, que o pessoal tava desesperado pra ver no anime? Comentem aí. E é isso, gente. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal quem não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder. Vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.